Como diria o Treta News, teve uma treta em nossa comunidade. Eu não sou de fazer esse tipo de vídeo, eu nunca fiz. Mas os membros do canal pediram para eu contextualizar o que está acontecendo. E como eu sou o arauto, eu evito dar minha opinião, então vou dar só no final. Deixa eu contextualizar o que aconteceu. O Warhammer 40.000 tem vários canais no Brasil muito grandes. Eu fiz um vídeo listando os canais que fazem vídeos longos, por exemplo, falando de nossa fantástica comunidade depois de quase 10 anos. E o centro desse problema aconteceu entre dois canais que são muito grandes e relevantes. Na verdade, três, porque teve uma participação especial. De um lado, o Kelvin Oliveira, que é um dos maiores youtubers que está falando de Warhammer 40.000 no momento. Ai, gente, uma coisa importante, eu tenho língua presa, vocês sabem disso, eu tenho problema fônico. Eu sei que o nome dele é Kelvin, mas às vezes vai sair Kelvin. Eu sinto muito por isso, tá? Eu tento evitar, mas eu comecei esse canal justamente para melhorar minha dicção. Já melhorou bastante se você for ver os primeiros vídeos. Então pega leve quanto à questão da forma e da estética. Vamos nos ater ao conteúdo aqui. O canal dele é interessante. É um canal que cresceu bastante porque ele aparece, faz vídeos interessantes, dá certo humor. Ele é muito interessante, eu gosto de vários dos vídeos dele. E do outro lado, o Eric 40K, que é um dos que teve o crescimento mais meteórico que eu já vi aqui no YouTube. Ele faz vídeos excelentes, com muita ironia e humor. Eu gosto bastante dos vídeos dele de 1 hora, ligados no 220 no TDAH, como ele diz brincando. E, junto com ele, o JC Gunner, que é um dos mais antigos de nossa comunidade, tá há quase tanto tempo quanto eu falando de Warhammer 40.000, mas é o que faz um dos maiores vídeos, os mais completos, mais bem fundamentados em lore, junto com o Rúvio. Então é uma briga de peixe grande. O meu canal é um pouco maior do que uns, um pouco menor do que os outros, mas a questão é que o meu canal é velho. Eu sou bem velho na comunidade, um dos mais velhos, né? Não só um canal velho, uma pessoa velha. E quando você é velho, você quer se manter longe dessas coisas. Mas como membros pediram e várias pessoas me acessaram o Discord que não estavam entendendo a situação, somando que os dois vídeos dão quase 2 horas juntos, vou fazer um resuminho aqui curto. O problema começou há 3 dias, quando o Kelvin lançou um vídeo chamado Warhammer 40.000 precisa mudar, e deu uma opinião dele, uma opinião pessoal. Ele deixa isso bem claro nesse do vídeo. Ele se foca em 3 pontos fundamentais, na opinião dele. Ele fica chateado porque supostamente não tem alianças entre espécies em Warhammer 40.000, não gosta do fato de ser só guerra o tempo inteiro, falando bastante dos roteiristas da GW pelo caminho que eles trilham o Warhammer 40.000 e criticando bastante a GW pela forma que ela terceiriza a criação de jogos eletrônicos, principalmente. Segundo meu bloquinho aqui que eu anotei, que eu assisti os 2 vídeos, foi os 3 principais argumentos que ele deu. E o Eric e o JC Gunner contra-argumentaram, dizendo que supostamente faltou embasamento da lore por parte do Kelvin e que tem sim essa situação do que ele tá falando, e deu essa treta toda. E vamos falar um pouco de cada um. Todo mundo tem opinião, e o Kelvin falou as opiniões dele. De fato, sobre os 3 pontos que ele citou, a falta de não ter uma aliança mais perene ao Warhammer 40.000, isso, tanto em livros quanto em até jogos, até se prova que tem sim. Um dos jogos que eu gosto muito, que é o Dawn of War, o Winter Assault, tem uma aliança provisória entre os Elders e o Império do Homem, a Guardsman, que é a aliança da Ordem, e uma aliança, ou mais um pacto de não agressão, entre os Orcs e o Caos, que é a aliança Desordem. Fora isso, o conceito de ordem e desordem é um conceito antigo de Warhammer Fantasy e Warhammer 40.000, que foi removido e agora só tem no Age of Sigmar. Lá ainda tem o conceito de ordem e desordem, praticamente. O motivo principal do Kelvin nesse ponto é que ele gostaria de ver orcs lutando ao lado de Space Marines. E eu consigo entender o apego disso. Mas, se orcs lutarem ao lado de Space Marines, isso vira Warcraft, onde quando a Legião Ardente tentou invadir o mundo, os Elfos Noturnos, os Orcs e os Humanos lutaram junto contra a Legião Ardente. O Warhammer 40.000 não tem essa pegada. Eles até se ajudam, como na 13ª Cruzada Negra. Os Orcs lutavam contra o Caos e contra todo mundo. E o Império resolvia não enfrentar os Orcs para não ter problema e deixar o Orc se desgastando com o Caos. Mas uma aliança entre os Space Marines e os Orcs seria uma impossibilidade antropológica de acordo com a natureza dos Orcs. Mais do que uma aliança conveniência por parte do Império. Porque o Império é uma questão filosófica. Os Orcs é uma questão natural. Não existe amor no conceito orc, não tem mulheres, eles se reproduzem na base da pancada, gerando esporos e criando outros. A guerra é o estado natural deles. De fato, ele citou que em edições mais antigas teve algumas alianças, mas nas modernas também tem alguns acordos de não agressão, alianças. O próprio JC Gunner, no vídeo do Eric 40K, falou sobre a situação do Guilliman e da Ivern. Foi uma aliança de conveniência, recentemente. Então, de fato, os argumentos do JC Gunner e do Eric estão corretos. Se você ler os livros, você vai ver isso. A opinião do Kelvin era mais pessoal mesmo. Na questão de só guerra, de ser somente guerra, sempre ser guerra, ele citou muito Mass Effect, que eu não conheço, só joguei o 3, mas eu não tive interesse na história, e eu não vou nem beirar porque eu detesto a EA, então eu não jogo nada da EA nunca mais. Mas ele cita também Star Wars, e Star Wars é uma coisa que eu conheço muito bem. Eu conheci antes da Disney botar no episódio 8. Depois do episódio 8, Star Wars morreu pra mim. Mas ele disse que Star Wars tinha conflitos, mas tinha momentos de paz entre os conflitos. O Warhammer 40.000 também tem, e tem histórias introspectivas e menores. Tem guerra o tempo inteiro, mas
Tem guerras que são generalizadas e tem guerras locais também, como o próprio Star Wars. Teve a Grande Guerra da República Galáctica contra a Confederação dos Sistemas Independentes, mas depois que o Império ganhou, teve várias revoltas, rebeliões em vários planetas, a própria Aliança Rebelde. Então, pequenas guerras e pequenos locais, não teve mais uma guerra global. E o Warhammer 40.000, às vezes acontece isso. Como, novamente, o Eric e o J. Segani falaram, às vezes tem guerras em escalas galácticas, como a Invasão Tirânidas, as Cruzadas Negras, mas tem tempos de paz. Tem locais que nunca viram guerra ao longo de Warhammer 40.000. Como eles disseram, guerra vende. Mas, novamente, foi a opinião do Kelvin. Eu consigo entender a opinião dele. E, por fim, ele criticou a GW pelos jogos, que tem jogos meia-boca e repetitivos, ele não achou isso legal. Nesse ponto é o que eu mais discordo dele. Porque, de fato, a GW realmente terceiriza os jogos de computador. E, por isso, na minha opinião, cria pérolas absurdas. Alguns jogos muito bons e outros muito fraquinhos. Mas isso é bom. Vou dar um exemplo de um universo que eu gosto. Half-Life e StarCraft. A Valve e a Blizzard mataram os universos, porque são eles que criam. Então, não tem novos jogos, acabou. A GW foca no tabletop, e como ela terceiriza, tem uma ebulição de jogos e de livros de qualidade às vezes medíocre ou de qualidade incrível. Eu tô em Warhammer há muito tempo. Mesmo antes de começar a fazer vídeos lá nos anos 90, aqui no Rio de Janeiro, eu frequentava alguns locais de RPG aqui no Rio de Janeiro, na época da faculdade, e conheci o Warhammer Fantasy e o Warhammer 40.000. E eu sei como é às vezes ter uma opinião que as pessoas discordam, mas lá o que o diga. É um meme da primeira edição. Ninguém gosta do Malal, mas eu gosto dele e eu sei que ninguém concorda, ele nunca vai voltar, mas eu gosto dele. E mesmo que ele não seja mais canônico, fizeram um conto específico sobre o Malice, que é ele, por um escritor qualquer numa antologia. E isso é o legal. Tem várias histórias, então várias possibilidades, por várias pessoas, várias mãos. E é justamente que eu acho legal, essa descentralização de Warhammer 40.000. Eu consigo entender a opinião do Kelvin e o que ele acredita, a opinião cada um tem. Mas a mudança da questão de guerra e de uma paz duradoura entre as raças violaria o core de Warhammer 40.000, a menos que a GW pudesse mudar. Ela pode mudar. Mas isso muda a base histórica de Warhammer mesmo. Mesmo no Fantasy, mesmo nas edições mais antigas, a guerra é a base principal. Começou com um wargame, não como um RPG. E sim, as pessoas podem gostar de uma mudança repentina. Mas o risco de mudar é o problema que pode acontecer com Star Wars. Eu gostava muito de Star Wars, mas eu nunca fiz nenhum vídeo de Star Wars no meu canal. Na verdade fiz 2, mas eu apaguei muito tempo atrás, que meu microfone era ruim, eu gaguejava pra caramba, então eu tinha vergonha deles e apaguei. Mas, eu vou dar um exemplo de Star Wars. Várias mudanças fizeram pessoas abandonar Star Wars. Eu abandonei, não volto mais. Mesmo que a Disney venda, mesmo que troque, provavelmente eu não volto. Só se o George Lucas voltar, talvez eu tente voltar. Tem várias coisas que me incomodam, mas tem duas, por exemplo, em Star Wars que me incomodam profundamente. Vou falar de uma. Quando a Disney comprou, criou o Canon e o Legends. O Legends são as histórias que não são canônicas no cânone principal de Star Wars. E teve uma coisa que eles mudaram que me incomodou profundamente. A natureza dos cristais Kyber. É uma coisa ridícula e irrelevante, mas me incomodou profundamente. Antes, só os Jedi tinham cristais Kybers naturais, porque os cristais Kybers vêm da natureza, da força. Os Siths tinham cristais Kybers sintéticos, eram fabricados de forma artificial, por isso eram vermelhos, não eram naturais. E isso explicava por que o Palpatine disse que o lado sombrio abre caminho para poderes não naturais, unnatural. Porque Star Wars era o lado bom e o lado mal. Não tinha relativização. Os Jedi eram bem, os Sith eram mal. Tem gente que gosta disso. A mesma coisa com o Senhor dos Anéis. A questão de Sauron ser a representação do mal. Tem histórias que tem que ter a representação perfeita do mal e a representação perfeita do bem. E tem histórias que relativizam. O Warhammer 40.000 é uma das que relativiza. Star Wars não. Os Siths não são naturais, tanto que eles não podem ter uma coisa mais natural da força, o cristal Kyber, que é a alma de um Jedi, o poder de usar o sabre de luz de uma época mais civilizada. Então os Siths não podiam ser naturalmente civilizados, e isso foi retirado. Hoje os Siths têm que roubar um cristal Kyber e corrompê-lo no ritual de sangramento para poder usar o sabre de luz, por isso que ele fica vermelho. E isso é um exemplo que é uma opinião minha que é minoritária. Geralmente as pessoas gostaram dessa nova abordagem, eu preferi a antiga. Então eu consigo entender o que o Kelvin disse. É a opinião dele, mesmo que seja de opinião minoritária. Às vezes a gente é majoritário, às vezes é minoritário. Várias outras coisas também foram. Star Wars se perdeu muito. Você pode ver que Star Wars lança novos episódios e não faz sucesso. O Warhammer 40.000, a GW nesse ponto é inteligente. Ela tem o canon dela e tem coisas que são os cores, que ela não muda. Eu falei até isso no vídeo que eu falei se o Warhammer 40.000 ainda é uma sátira. Porque o Warhammer 40.000, quando foi lá na primeira edição, junto com o Fantasy, tinham várias sátiras e referências e piadas da cultura pop daquela época. O próprio Inquisitor Obi-Wan, ele existia. A GW faz retcon sobre retcon e os fãs não ficam tão chateados quanto em Star Wars. Justamente por essa descentralização, a GW mantém alguns cânones imutáveis. E quando eles fazem algumas coisas que o pessoal realmente não gosta, às vezes eles voltam atrás. O meu vídeo não vai ficar muito grande. Terminando ele, você pode seguir para o vídeo do Kelvin ou por vídeo do Eric 40.000 e assistir e ter sua própria opinião.
É só uma explicação do que aconteceu e a opinião de cada um. Quanto à questão do Eric 40 mil e do JC Gunner, dispensa apresentações. O Eric tá fazendo um trabalho incrível e o JC Gunner é um dos mais antigos fazendo vídeos longos. Eu mesmo gostaria de conseguir fazer vídeos longos como eles dois. Mas como vocês sabem, eu sou professor com 2 empregos, trabalho de 7 da manhã às 7 da noite, tenho uma esposa e uma filha pequena. Eu trabalho de professor de segunda a segunda, porque sábado e domingo tem que fazer o planejamento da semana seguinte. Então eu consigo fazer um vídeo mais ou menos aqui da forma que dá. Sem contar que como eu sou muito velho e tenho muitas histórias do Warhammer 40 mil na cabeça de épocas passadas, às vezes eu tenho dificuldade de saber o que é ainda canon e o que não é mais. Esse é o ruim de ser velho, a cabeça não funciona mais tanto. Eu tento manter o certo, mas às vezes a gente erra. E esse é bom de ser velho, você larga muito dessas brigas, dessas questões, e tudo bem. Eu tenho minha galerinha que me assiste, meu canal aqui é menor, eu faço por hobby, como vocês bem sabem, e eu consigo entender os dois. Eu consigo entender a opinião do Kelvin, do que ele gostaria. Eu admito que ele podia ter mudado a questão do... O Warhammer 40 mil precisa mudar. Mas eu entendo também que o algoritmo do YouTube força a fazer essas thumbnails chamativas. Como eu sou por hobby, eu não costumo fazer. Vocês podem perceber que as minhas thumbnails são meio chatas. Mas eu entendo que é necessário fazer thumbnails chamativas, às vezes com perguntas de duplo sentido ou afirmações muito exageradas, para poder receber os cliques. E eu entendo o vídeo resposta que o Eric 40 mil e o JC Gunner fizeram juntos, e nos pontos que eles levantaram, eles estão corretos. Principalmente na questão de lore. O Warhammer 40 mil não é sempre guerra no mundo inteiro. Sim, é majoritariamente focado na guerra, e isso é o core. É por isso que as pessoas gostam de Warhammer 40 mil. Se as pessoas buscassem paz, provavelmente assistiriam Star Wars. Uma visão mais positiva de mundo. O Warhammer 40 mil é uma visão mais negativa, pessimista, e é por isso que a gente gosta. O Soturno e Sombrio 40º milênio, onde só existe guerra. E as alianças, como eu disse, tem vários exemplos de alianças, como eu próprio falei de Lorne 5, em Dawn of Wars, Winter Assault, em várias outras, como a 13ª Cruzada Negra. Então eu entendo que a opinião dele é diferente, e essa é mais ou menos a minha análise. E agora vou falar minha pequena opinião quanto a essa questão. Para encerrar esse vídeo, que meus vídeos são curtos, vocês sabem. Com esse aqui você pode entrar lá nos dois se quiser entender um pouco mais da bagunça. Ou se tiver paciência para assistir 2 horas de vídeo, já pode ir lá direto e ignorar o meu vídeo, como vocês quiserem. Eu consigo entender a opinião dos dois. Consigo entender a thumbnail chamativa do Kelvin e a forma que ele disse. Ele está querendo tornar o canal dele uma questão de canal grande, ele quer subir de YouTube, dá pra ver isso, e tudo bem. Por isso que ele faz de vários conteúdos, com thumbs chamativas, como vários outros. Todo mundo quer crescer, eu também quero. E o Eric e o JC Gunner, eles têm o conteúdo de Warhammer 40 mil muito fresco, em vários livros e tal, e fizeram um contra-argumento razoável, e eles têm razão. Eu queria ter tempo para reler tudo de Warhammer 40 mil de novo. Todos os livros da Heresia de Horus, eu não li todos. Eu gostaria de ler todos para ter o conteúdo mais próximo possível. Eu geralmente leio quando eu vou lançar vídeo, o melhor que eu posso no tempo livre que eu tenho. Então eu consigo entender que o Kelvin faz vídeos menores, ele não é aprofundado, ele é um canal generalista. Já o JC Gunner e o Eric 40 mil são canais mais aprofundados nessas duas lores. JC Gunner em Halo e Warhammer, e o Eric em Warhammer e Trent Crusade. E para encerrar, a gente tem que entender que às vezes a gente tem opinião majoritária e opinião minoritária. E opinião é opinião. E todos podemos discordar. Eu vou dizer um exemplo em opinião minoritária que eu tenho de Trent Crusade, que todo mundo discorda de mim e eu entendo, e tudo bem, eu respeito vocês. Eu já li praticamente todos os contos de Trent Crusade, todos. Então eu me considero uma pessoa que está entendendo bastante o universo. E eu tenho plena convicção que eles estão criando um universo que o lado sombrio, o lado negro, o lado do mundo inferior é maligno mesmo, com alguma relativizaçãozinha básica, mínima, mas eles são o mal. E as tropas fiéis são pessoas que tentam fazer o certo, mas escrevem por linhas tortas, são lado cinza, cometem erros. E acho isso muito legal. Mas tem uma coisa que eu discordo, por exemplo. Eu não gosto da feiura e imperfeição de certas tropas fiéis, como por exemplo os peregrinos das trincheiras. Não gosto que os santuários ancoretas tenham pontas afiadas que machucam quem está dentro. Acho que não tem lógica, mesmo tendo a ideia da penitência que os católicos tinham. Não gosto das freiras estigmáticas, vocês podem pesquisar, eu não vou botar a imagem delas aqui. Não acho legal, mas eu respeito que eu sou uma opinião minoritária. Só que tem pessoas que às vezes não conseguem ouvir a opinião diferente. Eu já recebi comentário criticando essas minhas opiniões lá no vídeo do Trent Crusade, tudo bem. Eu não vou dizer que o Trent Crusade precisa mudar por causa disso, não. A empresa tem que mudar se ela acha que isso vai aumentar a questão financeira dela, ou vai melhorar a vendagem, ou vai simplesmente seguir a obra do caminho que eles querem. Obra, ficção, é arte e é mercado. Nós temos que entender isso. Arte é mercado, mercado é arte. Os dois são coisas diferentes, mas se comunicam. É por isso que algumas obras pós-modernas que eu acho absurdas valem milhões. É questão de opinião. E tem obras que eu acho clássicas, lindas, que valem poucos em relação a uma pós-moderna. Então é isso. Esse vídeo é um resumo, como vocês sabem. 14 minutos, 15 minutos, eu faço vídeo curto. E lembrando que eu entrei em contato com todas as partes. Eu entrei em contato pelo Discord com o JC Gunner e com o Eric 40k. Mandei este vídeo inteiro para eles e eles falaram que estava de boa publicar. E entrei em contato também com o Kelvin, tanto pelo Twitter
o X, tanto quanto pelo YouTube. Ele ainda não me respondeu. Eu vou aguardar até a data. E se este vídeo está saindo assim, é porque eles não responderam até a data do lançamento do vídeo, hoje, no dia 25/6/2025. E com esse videozinho você pode seguir lá para ver as 2 horas se quiser. Você pode discordar de mim, concordar comigo, me xingar aqui embaixo, eu respeito a sua opinião, porque o lado bom de ser uma pessoa velha e estar só fazendo aqui para se divertir é que, como um orc, orcs só querem se divertir. Obrigado, até a próxima, aqui é o Arauto, e lembre-se, o Imperador protege, mas um bom ter carregado ajuda.